Provavelmente vou ter que fazer outro vídeo, porque são muitos livros, mas vamos começar, né? Oi, gente, aqui é a Bianca do Mundo Entre Palavras, e hoje eu vim fazer a parte 2 dos livros lidos do primeiro semestre desse ano. Se você não viu o primeiro vídeo, vou deixar o link aqui na descrição. Já vai deixando o seu like, se inscreva aqui no canal, compartilhe com seus amigos e vamos sem enrolação. Gente, eu queria falar que a maioria desses livros aqui que eu vou falar pra vocês, eu li no meu Kindle, eu expliquei o que aconteceu pra mim comprar o Kindle lá no meu primeiro vídeo de lidos do semestre. Tá? Vou deixar a capa aqui pra vocês, tá? Bom, vamos lá. Então, a gente parou no Raio de Sol, e aí o próximo livro é Bela Redenção. Bela Redenção é o segundo livro da série dos Irmãos Maddox, tá? Pra quem não leu o livro de Belo Desastre, eu recomendo que leia primeiro o livro de Belo Desastre, pra depois começar a série dos Irmãos Maddox, senão vocês não vão entender nada. E Bela Redenção vai contar a história do irmão mais velho do Travis, que é o Thomas. Thomas, ele é meio envolvido com esse negócio do FBI, né? Uma parada meio investigativa. E aí, a história é narrada pela Liz, o parceiro romântico do Thomas. Liz, ela vai conhecer o Thomas numa noite, numa noitada. E os dois têm uma relação ali, os dois juntos, de uma noite. E no dia seguinte, ela descobre que o Thomas, o menino que ela ficou na noite passada, é o chefe dela. E aí, o negócio vai desenrolar entre os dois. Aí nós temos também a aparição, né, como todos os livros dessa série. Nós temos a aparição dos outros irmãos, Maddox. E além disso, nós temos também a aparição da ex do Thomas, que eu tenho um ódio profundo por ela. Mas nós temos a aparição dela e vamos saber um pouco mais sobre esse romance entre os dois. É um livro escrito pela Jane Maguire e eu dei 4 estrelas pra ele. O próximo livro é A Princesa de Papel. A Princesa de Papel, ele é escrito pela Erin Watts. São 2 escritoras, se eu não me engano. E aí eu dei 5 estrelas. A Princesa de Papel tá na minha lista há muito tempo. E eu consegui ler pelo Kindle Unlimited, eu dei 5 estrelas pra ele. Vai contar a história da Ella. A Ella, ela perdeu a mãe. E ela foge de um lugar pro outro. E aí, gente, a Ella, pra sustentar, ela dança à noite. De um dia pro outro aparece o Caelan Royal. O Caelan Royal, ele era amigo dos pais dela. O pai dela também morreu. E ele chega como guardião legal dela. E ela fica tipo assim, eu não vou morar com você. Só que o Caelan, ele é muito rico, muito rico. E ele acaba fazendo um acordo com ela de ela ir morar com ele, com os filhos dele na casa. Assim ela ganha uma quantia por mês. E sem fazer nada, só estudando. E é isso que ela faz. Ela vai pra casa deles. Só que a questão é que o Caelan tem muitos filhos. Tipo, muitos, tá? E eles ficam meio que mandando na escola que ela vai estudar, enfim. Obviamente, né, que nós vamos ter um interesse amoroso aí, nós vamos ter um romance entre ela e um dos filhos, e nós vamos ver aí bastante coisa sobre o passado da Ella, principalmente, o que aconteceu com o pai, e enfim, o desenvolvimento dessa história. Depois, gente, eu já li a continuação da série dos Royal, dessa mesma série, que é Príncipe Partido, a continuação de Princesa de Papel. E aí eu dei 4 estrelas, é um livro que ele também vai... A história já tá meio que desenvolvida. Não sabe muita coisa nesse livro. E aí eu dei só 4 estrelas. Depois vem também Palácio das Mentiras, que é o terceiro livro dessa série. E eu dei 4 estrelas pra ele. Palácio das Mentiras é o encerramento da trilogia principal. E aí nós vamos ver o desfecho de uma coisa que aconteceu no segundo livro. Mas o terceiro livro é o melhor. Eu dei 5 estrelas e favoritei, porque eu gostei bastante do desenvolvimento. Já esperava por isso? Esperava, mas assim, ainda assim eu fiquei surpresa, tá? Depois, gente, eu fui ler Belo Sacrifício. Belo Sacrifício é o terceiro livro da série dos Irmãos Maddox, que é Belo Sacrifício vai contar a história do Taylor e da Feilin. O Taylor é um dos irmãos mais novos do Travis, né, é um dos gênios. Pro Belo Sacrifício, eu dei 5 estrelas porque foi o irmão que eu mais gostei da história, tá? Eu não sei nem explicar muito bem a história, porque senão eu vou dar meio que um spoiler, mas basicamente a Feilin veio de uma família muito rica, ela tá trabalhando num café, e o Taylor, ele é bombeiro. E aí, o Taylor e ela se relacionam um com o outro, e, gente, o final desse livro é assim, nunca perdoaria, mas entendo, sabe? Nunca perdoaria, mas compreendo, enfim. Então, é o irmão que eu mais gosto e com certeza é o meu livro favorito da série dos Irmãos Maddox. Depois, gente, os The Royals, né, a série Príncipe Partido, Palácio das Mentiras e Princesa de Papel, nós temos o spin-off que vai contar a história do Winston, que é o terceiro irmão, eu acho que é o terceiro irmão
da família Royal e vai contar a história do Winston e da Harley, da menina. E aí, gente, o nome do livro é Herdeiro Caído. Gente, é muito engraçado, porque eu amo o Winston, eu sempre gostei muito do Winston nos primeiros livros. E, cara, de verdade, Winston é o melhor personagem da série The Royals. Quem não concordar comigo, por favor. Basicamente, eles vão se conhecer de uma forma muito inusitada. Acontece muita treta, principalmente na família da Harley. Mas é muito, muito legal. Recomendo muito que vocês leiam. Depois nós voltamos pra diva Colleen Hoover, né? Aí nós vamos ter 2 livros seguidos da Colleen Hoover, que é Métrica e Pausa, tá? Eu já vou falar dos dois porque é uma continuação um do outro. Então, Métrica é o primeiro livro, Pausa é o segundo livro. A Métrica vai contar a história da Lakin e do Will. A Lake e o Will, elas se conhecem porque a Lake se muda de uma cidade vizinha e vai morar sendo vizinha do Will. Ela, a mãe e o irmão mais novo. E o irmão mais novo, ele começa a brincar na rua com o irmão do Will. O Will só mora ele e o irmão. E os 2 irmãos começam a brincar. E a Lake conhece o Will. Só que a questão, gente, os 2 se envolvem ali, tem um momento explosivo de romance. Só que a questão é que no dia seguinte acontece uma coisa que os 2 se veem impossibilitados de ficarem juntos. E aí, durante o livro inteiro, nós vamos ter desenvolvimento da história dos 2. Sabe, eu tava tão focada em uma coisa que a Colleen Hoover desvia a atenção de você pra outra e acaba te atingindo em forte. Então, basicamente, vai contar a história dos 2. E aí, na pausa, vai ser a continuação desse livro. Vou falar que Métrica, eu dei... Herdeiro Caído, gente, eu dei 5 estrelas e favoritei, tá bom, galera? Porque Winston é vida. Métrica, eu dei 5 estrelas e Pausa, eu dei 4. Pausa é bem mais fraco que Métrica. E eu não gostei do final de Pausa, não gostei muito mesmo do final de Pausa, mas eu li os 2 e recomendo muito que vocês comecem por Métrica, a ler Colleen Hoover, porque se eu tivesse começado por Métrica, eu acho que eu teria amado muito mais essa garota. Li o segundo livro da Tilly Cole. Quem viu o primeiro vídeo sabe que eu li Meu Beijo de Garotos. Amei muito o livro da autora, amei muito a escrita da autora. E aí tinha outro livro no Kindle Unlimited chamado Docilar. Fui pegar o livro pra ler. Vai contar a história do Rum e da Molly. O Rum e a Molly vão ter um desenvolvimento amoroso, obviamente. E é um livro que ele tem algumas citações de Shakespeare, de Romeu e Julieta. Porque o nome do Rum é Romeu, não sei o que lá, e da Molly é Molly Juliet. Então tem uma referência aí a Shakespeare. Aqui, gente, eu não me que decepcionei, tá? Eu dei 4 estrelas pro livro, mas ele é uma história bem diferente de Meu Beijo de Garotos. Ele tem uma pegada um pouquinho mais adulto. Então tem alguns termos, tem algumas cenas que são mais adultas, mas tão ruim assim quanto o pessoal fala. Pelo menos pra mim, eu não achei tão ruim assim. Mas é uma pegada bem diferente, tá? A Molly, ela não tem muitas pessoas na vida dela, ela sempre morou com a avó. E aí ela vai vai dar aula em um lugar, porque ela já fez faculdade desde nova, não sei o quê. E aí ela conhece nessa universidade o Rum. O Rum, ele é um astro do futebol, tem um grande futuro brilhante pela frente. Só que ele tem uma família meio ferradinha. E os 2 ali se encontram e meio que dão um apoio um pro outro. E é isso. É um livro que ele bateu bastante em mim, principalmente no final. Porque vai acontecer uma coisa ali no meio do livro que você fica, que fofo. Mas aí depois no final, tipo, sério? É isso? O pessoal acha meio abusivo esse livro. Eu achei, sim, abusivo, mas eu tenho consciência disso. E mesmo assim eu dei 4 estrelas. Depois, gente, entrou a quarentena, né? E aí eu comecei a dar uma espaçada nos livros. O tanto que eu li Passarinha por um trabalho que eu fiz. É um trabalho online. E o meu trabalho era sobre autismo. E eu precisava falar sobre um livro que tinha relação com autismo. E eu encontrei no meu Kindle Passarinha. Passarinha eu dei 5 estrelas. Passarinha é muito, muito bonitinho. Vai contar a história de uma garotinha que ela perdeu o irmão. Ela é autista e ela tá tentando lidar com as emoções. Então as pessoas sentem, as pessoas falam que sentem muito pra ela. E ela não consegue sentir, ela não consegue saber o que tá acontecendo. E ela ajuda o pai dela a superar as coisas. E é muito fofo, a gente vai ver desenvolvimento, a gente vai ver como que as crianças olham pra ela, como que ela olha pro mundo. É muito fofo, muito fofo. É narrado por ela.
E é muito, muito, muito fofo, cara. Eu não sei, não tem outra definição pra falar passarinho. E é uma história que é bem curtinha, se eu não me engano tem acho que menos de 200 páginas. Então é muito, muito fofinho, recomendo muito que vocês leiam. Deveria ser obrigatório nas escolas. Oi, gente, eu li Sem Esperança, eu entrei em ressaca bonita nesse período. Eu, tipo, eu não tava lendo nada. E eu li Sem Esperança, que é o segundo livro. Não é obrigatório, mas é um spin-off de Um Caso Perdido. Um Caso Perdido eu li ano passado. E aí, Sem Esperança vai contar a história do menino, que é o Holder. Então vai contar a história do Holder na história, né, de Um Caso Perdido. E eu dei 5 estrelas, eu gostei bastante. Graças a Deus que eu li isso passado. Porque se eu tivesse lido Um Caso Perdido e Sem Esperança, tudo junto, eu acho que eu não teria gostado. Porque conta praticamente os mesmos fatos, a mesma história, as mesmas cenas. Então, eu recomendo que você leia isso passado, pra você não ficar enjoado das cenas. Eu li isso passado, deu super certo comigo, então eu recomendo que você faça a mesma coisa. Depois, eu li outro livro da Colleen Hoover. Colleen Hoover reinou esse ano em mim, que é Confesse. Confesse foi uma decepção tão grande, porque eu pensei que era uma coisa... Eu lembro que Confesse foi um dos primeiros livros que eu queria ler da Colleen Hoover na minha vida, e eu não li. E Confesse vai contar a história da Aubrey. A Aubrey, ela tá procurando emprego, tá? E a Aubrey, ela passa na frente de uma galeria de arte chamada Confesse. E aí, ela vê uma placa escrito que precisa de ajuda, que a galeria tá precisando de funcionário. E aí, a Aubrey vai lá, bate na porta e o Owen atende. E ela começa a ajudar o Owen na galeria. Obviamente que nós vamos aí ter um relacionamento entre os dois. Só que a Colleen, ela vai abordar bastante assuntos polêmicos aí nesse livro, tá? Tem gatilhos, então pesquise um pouquinho mais sobre esse livro, porque tem gatilhos. Eu dei 4 estrelas porque eu esperava bem mais. Você vai entender um pouco mais sobre o que o Owen teve no passado da Aubrey. A gente vai entender o que aconteceu no passado da Aubrey, né? Pra ela poder ter mudado a vida dela totalmente. Mas eu esperava bem mais essa história e me decepcionou um pouquinho. Eu acho que é um dos livros mais fracos da Colleen Hoover, mas tá aí. Depois, gente, eu também fiquei um pouquinho mais de ressaca. E aí, o que eu vou ler? E aí eu peguei Tartarugas até lá embaixo. Eu tenho esse livro aqui desde o ano passado, tá? Esse livro aqui, esse belíssimo livro aqui, que está encarado na minha estante desde o ano passado. Eu comecei a ler ano passado, porém, eu não terminei. Por que eu não terminei? Porque eu tenho um relacionamento complicado com o John Green, tá? Eu já li todos os livros de John Green. Já, falta só a Teorema Catherine, que eu também está aqui, mas eu não tenho, tipo, nenhuma previsão pra ler aquele livro. Eu comecei a ler ano passado esse livro aqui, perto do Natal. Eu li até a página 100 e pouco, mas eu acabei parando porque não tava me envolvendo a história. E aí eu fui forte, peguei esse livro e terminei em um dia o livro. E assim, tem algumas marcações, não sei se vocês conseguem ver, conseguem, né? Tem algumas marcações, mas não foi um livro que me atingiu. Eu dei 3 estrelas só. Esperava bem mais desse livro. Não é um livro muito comprido, tá? Ele tem suas 260 páginas. Mas esperava bem mais desse livro. E minha relação com o John Green, eu não sei nem como explicar, cara. Tipo assim... essa minha relação com o John Green. Vai contar a história da Holmes, da Asa. A Asa, ela tem um problema de toque, tá? Gente, vai acontecer um sumiço de um bilionário na cidade dela. E ela vai querer descobrir, né? Ela é amiga dela. Vai querer descobrir o que aconteceu com esse milionário. Só que o filho desse milionário é um conhecido dela do passado. Então, meio que os dois vão juntos pra descobrir o que aconteceu por um tempo a partir do livro. E assim, gente... Eu não me envolvi muito com a história. Eu achei que o final foi bem, tipo, cara... Que? A resolução do mistério também foi, tipo, meio que... Oi? Então, assim, não gostei muito. Mas é um livro bem rápido de ler, tá? Se eu não me engano, eu parei na página 112 e fui até o final, no dia seguinte. Então, assim, é um livro bem rápido de ler, mas não é um dos melhores de John Green pra mim. Pra mim, o melhor ainda continua sendo A Culpa das Estrelas. Mas tá aqui como lido e, gente, eu gostei bastante da edição. Essa capa minimalista e tal, sem sinopse atrás e tal. Gostei bastante, mas realmente não foi um livro que me agradou. Mas eu gostei bastante das referências que tem aqui de Star Wars, entre tanto, essas coisas assim, gostei bastante. E um livro que também foi decepção, que foi Nothing More, da Anna Todd. Pra quem não conhece a Anna Todd, ela é a escritora de After, tá? Eu li todos os livros de After, todos.
tipo, todos mesmo, e, tipo, gosto bastante. Porém, esse aqui é o spin-off e ele vai contar a história do Landon. O Landon, ele é enteado do Hardin de After e muito amigo da Tessa. Esse livro aqui, gente, vai se passar durante o período em que a Tessa e o Hardin estão separados e a Tessa está morando em Nova York junto com o Landon, que se passa no 5º livro, vai se passar nesse período. Aqui nós vamos ter a história do Landon, tá? Então, assim, a Tessa tá nele, o Hardin também tem algumas partes que citam ele, mas a história não é focada neles, a história é focada no Landon, tá? Esse livro aqui é uma duologia e esse aqui é o primeiro. E assim, esse livro aqui eu comecei a ler ano passado, porém, gente, eu tinha lido todos os livros de After e eu tava, tipo, saturadíssima da história, e eu peguei esse aqui pra ler e acabei não lendo. E aí, esse ano eu fui terminar de ler, né? Terminar não, né? Porque eu tava na página 20. E aí, esse aqui vai contar a história amorosa do Landon, tá? Então, o Landon vai estar em Nova York, ele vai estar meio que sozinho. E aí, a Dakota, ex dele, reaparece. Só que, ao mesmo tempo, ele tá interessado em outra menina, que é a Nora. Então, a gente vai ter uma confusão ali, um triângulo amoroso, que pra mim não fez sentido, mas tá aqui. Eu também marquei algumas partes, não sei se dá pra ver. Essas partes estão marcadas porque tem várias referências aqui de séries. Então tem referências de The Foster. É muito, muito legal. Dei 3 estrelas. Eu dei 3 estrelas porque eu achei um pouquinho desnecessário esse livro aqui. Tudo bem que a gente vê, né, bastante como que a relação da Tessa e do Hardin afeta o Landon aqui. Mas ao mesmo tempo eu achei desnecessário o triângulo amoroso. Porque eu não me apeguei nem com a Dakota, nem com a Nora. Então, assim, estou meio em dúvida se eu vou ler, né, o terceiro livro. Terceiro não, o segundo livro. Ah, e um adendo, tem uma passagem aqui da Colleen Hoover. Eu não sei se vai dar pra ler, provavelmente não, né? Mas falou que Nothing More é a Anna Todd em seu melhor. Discordo, dona Colleen Hoover. É a primeira vez que eu vou discordar de você, mas eu discordo completamente, tá? Então, assim, vamos repensar essa fala sua. E o último livro que eu vou falar nesse vídeo é Elite. Gente, Elite, da senhorita Kiera Cass. Eu peguei esse livro também pausado, tá? Eu não li inteiro, eu li metade do livro, né, o que faltava. E assim, gente, vamos falar sobre Elite? Eu tinha parado de ler Elite em 2017, e aí eu tava falando com uma amiga minha que tinha comprado todos os livros de A Seleção. E aí, gente, eu falei pra ela que eu parei, tinha lido, né? Ela já sabia que eu tinha parado de ler. E aí ela falou, volta a ler, que eu acho que você vai gostar da continuação, que é A Escolha. E aí eu falei assim, gente, eu não vou voltar a ler, porque não rola. Só que eu tinha terminado de ler Nothing More, eu queria ler outro livro. E aí eu falei assim, dane-se, né? Já tô não ruim mesmo, não tô conseguindo ler nenhum livro. Vou ler então. E aí eu li, terminei Elite. Eu dei 3 estrelas, porque eu parei no meio, depois voltei. E aí, não vou falar muito que eu entendi do que aconteceu no livro, porque eu não entendi, entendeu? Mas assim, não vou falar muito o que acontece na história, porque eu não lembro do livro inteiro. Mas nós temos, se você leu A Seleção e não leu Elite ainda, pula esse vídeo, pula o finalzinho desse vídeo, porque vai conter spoilers. A Elite vai ter o acertamento da Marlee, né? Pra mim, aquele romance entre o Maxon, o Aspen e ela, né, a América, não tinha conexão nenhuma, não tinha liga nenhuma, então foi por isso também que eu detestei o segundo livro. Pra mim, Elite é o pior livro da seleção inteira, então eu dei só 3 estrelas. É só isso que eu vou falar, porque eu não lembro muito mais. Por último, fala só mais um. É A Escolha. A Escolha, gente, é o terceiro e último livro da trilogia principal da Kiera Cass, que muita pessoa para no terceiro, porque não quer saber o resto da filha dela, né? Vou falar que eu dei um up, tá? Primeiramente que é pelo Kindle, eu leio bem mais rápido pelo Kindle, e segundo que é um livro que acontece um pouquinho mais coisa. Gostei do final? Depende. Eu gostei, já sabia já que a América ia ficar com aquela pessoa, mas ao mesmo tempo não gostei do final que deram, por exemplo, pra Celeste. Detestei o final que deram pra Celeste. Sei, por exemplo, de quem que o Aspen ficou. Achei sem sal? Com certeza. Então, assim, não gostei, por exemplo, que a Kiera Cass não descreveu o casamento da América. Outra coisa também que me deu, entendeu? Fiquei brava. Então, assim, eu dei 4 estrelas pra Escolha. E vocês vão ver que depois eu continuei essa série. Mas
a escolha deu uma abrida de portas pra mim pra voltar para essa série que eu tinha abandonado há muito tempo. Então é isso, gente. Vai ter parte 3 desse vídeo. Se você não viu a parte 1 novamente, vai aqui, veja a parte 1. Vai ter a parte 3. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijão pra vocês. Se inscrevam no canal, compartilhe, deixe seu like. E até o próximo vídeo.